Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Eu confesso que hoje a gente vai entrar num tema bem denso. Pois é, um assunto que deixou muita gente perplexa e que a gente precisa destrinchar com cuidado. Exatamente. O nosso foco hoje é extrair aquele conhecimento mais essencial de uma montanha, tipo, literalmente uma montanha de documentos técnicos. Com certeza, a gente tem em mãos o relatório final de investigação de materiais do NTSB, né, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes lá dos Estados Unidos. Isso, além daquele informativo gigantesco da Guarda Costeira Americana e, claro, várias reportagens que detalham desde a física extrema do fundo do mar até os relatórios divulgados agora em outubro de 2025. É muito material. E a nossa missão, para quem está escutando a gente, é entender o que realmente causou a implosão catastrófica do submersível Titan, da Ocean Gate, lá em junho de 2023. Exato. Uma tragédia que vitimou 5 pessoas, né? A gente quer ir muito além das manchetes fáceis. A ideia é investigar a engenharia, as leis implacáveis da física e a cultura corporativa que culminou nisso tudo. É, porque geralmente quando a gente pensa numa falha mecânica, sempre tem um aviso, né? Uma luz que pisca, um alarme. Uma margem de segurança, tipo, o material amassa antes de quebrar. Perfeito. Só que quando a gente leva essa mentalidade para o fundo do oceano, essa margem de segurança simplesmente deixa de existir. Qualquer falha ali é fatal. Beleza, vamos destrinchar isso então. Para entender essa falta de margem, a gente precisa olhar para o ambiente. A física lá embaixo não perdoa, né? Não perdoa mesmo. O Titanic está a cerca de 3,8 quilômetros de profundidade. E a dinâmica de forças lá embaixo desafia a nossa intuição. Caramba, 3.800 metros. A pressão nisso aí deve ser um absurdo. É colossal. Para ser exato, os relatórios apontam 380 kg-força por centímetro quadrado. Nossa, para quem tá ouvindo a gente visualizar isso, imagina pegar quase 400 quilos, tipo o peso de um cavalo pequeno, e equilibrar tudo isso em cima de um quadradinho do tamanho de um dado de tabuleiro. É uma analogia assustadora, mas é exatamente isso. E essa força está agindo em todos os centímetros do casco, de todos os lados ao mesmo tempo. E ainda tem a questão da temperatura, né? Porque lá embaixo a luz do sol não chega de jeito nenhum. Exato. A temperatura da água despenca para cerca de 4 graus negativos. E a gente sabe que o frio extremo causa a contração térmica dos materiais. Tipo, a estrutura do submersível literalmente encolhe por causa do frio, enquanto a pressão externa tenta esmagar ele. É uma bomba relógio estrutural. É um cabo de guerra invisível. E o resultado, quando a estrutura cede, é o que a física chama de implosão catastrófica. E vale ressaltar, é muito diferente de uma explosão. Sim, eu ia perguntar isso. Porque a galera confunde muito os dois termos. Pois é. Uma explosão é uma liberação de energia de dentro para fora. No caso da implosão no Titã, a pressão externa esmaga a estrutura de fora para dentro. E isso é instantâneo, né? Não tem aquela coisa de água começar a vazar aos poucos. É questão de frações de segundo. Milissegundos, na verdade. A velocidade do colapso é tão extrema que a água esmaga tudo antes mesmo de o cérebro humano conseguir registrar que algo deu errado. Impossibilita qualquer chance de sobrevivência. Meu Deus, é pesado demais pensar nisso. E se o ambiente pune qualquer errinho com morte instantânea, a estrutura que separa os humanos dessa pressão tinha que ser impecável. Tinha. O que nos leva diretamente para a engenharia bem controversa do Titã. O material que eles escolheram? Pois é. Vamos falar da anatomia desse casco experimental. O Titã era um submersível grande, né? Tinha uns 6,5 metros de comprimento, pesava mais de 10 toneladas. Sim, e o design dele era bem peculiar. Ele usava 2 extremidades, 2 cúpulas feitas de titânio, mas o tubo central, onde a tripulação ficava, era de fibra de carbono. Uma parede de carbono com 12,7 centímetros de espessura. E lendo os relatórios, a gente descobre que esse nem era o primeiro casco deles. Exato. O casco original, que eles chamavam de versão 1, construído lá em 2017, rachou em 2019 e teve que ser aposentado. Caramba, e modelos em escala reduzida também já tinham falhado nos testes, né? Sim, os dados de teste já eram preocupantes.
O casco fatal, a versão 2, foi construído usando 133 camadas de fibra de carbono. 133 camadas, as famosas plies, e eles usaram um processo de cura chamado co-bonding, certo? Para tentar colar tudo isso num bloco só. Isso mesmo. Só que o mais fascinante e trágico disso tudo é a natureza da fibra de carbono sob compressão. O NTSB detalha muito bem isso. Porque os materiais tradicionais, tipo o aço e o próprio titânio que estava nas pontas, eles amassam, né? Exatamente. O metal passa por uma deformação que a gente chama de flambagem. Ele entorta muito antes de romper, mas a fibra de carbono é quebradiça. Ou seja, ela não avisa, ela simplesmente se fragmenta de forma violenta. E o relatório de materiais do NTSB achou coisas gravíssimas nos destroços dessa fibra. Sim, a análise microscópica revelou alta porosidade, vazios no adesivo e até rugas nas camadas, além de sinais de delaminação bem no meio da espessura do material. Espera, delaminação é quando as camadas começam a descolar umas das outras por dentro, né? Exato. Imagina aquelas minúsculas bolhas de ar da porosidade. A mais de 3.000 metros de profundidade, a pressão gigantesca força a água a esmagar esse vazio. Nossa. E aí essa força toda arrebenta a cola entre as camadas e a parede começa a rasgar por dentro, mesmo parecendo intacta por fora. Perfeitamente. A integridade estrutural despenca sem ninguém notar. Sabe, lendo tudo isso, eu preciso fazer um contraponto sobre uma crítica que rolou muito na época. A mídia caiu matando por causa daquele controle de videogame. Ah, o controle de joystick, né? Sim, foi o assunto do momento. Todo mundo chamou de gambiarra. Mas olhando os dados de engenharia das fontes que a gente tem, aquilo fazia muito sentido. Fazia total sentido. O fascinante aqui é que a decisão de usar um controle sem fio visava justamente proteger esse tubo de fibra de carbono. Né? Porque se você usa cabos rígidos ou mecânicos, você é obrigado a fazer furos na parede do submarino para passar o fio até os motores do lado de fora. E num ambiente com milhares de toneladas de pressão, um furo no carbono quebradiço vira um ponto de tensão imediato. E é estilhaçar o casco. Exato. Então, usar o joystick com Bluetooth conectando com fios que passavam apenas pelas cúpulas de titânio preservava a integridade do tubo central. O erro não estava no controle, o erro estava em usar a fibra de carbono. Perfeito. A escolha do material foi o calcanhar de Aquiles. Mas aí entra um problema sistêmico. Com um material que não amassa e cheio de microfalhas, como os pilotos saberiam se o casco estava cedendo? É aqui que a parada fica realmente interessante. Porque eles instalaram um sistema de monitoramento acústico, né? Para tentar ouvir a fibra quebrando. Sim. Foram espalhados microfones supersensíveis pelo casco. A ideia era captar o som literal dos fios de carbono estalando durante a descida. Parecia uma ideia muito inovadora. Os relatórios mostram que eles tinham até limites de segurança estabelecidos no software. Tinha um alerta amarelo, que indicava um aumento nos estalos, e um alerta vermelho. Se o vermelho tocasse, a ordem era abortar o mergulho na hora e subir. Mas, gente, se o sistema está apitando porque o material já está quebrando, isso não é meio tarde demais? Se a gente conectar isso com a visão geral do NTSB, essa é a maior falha do sistema. Ele era totalmente reativo. É como colocar um alarme de incêndio que só toca quando a casa já está desabando na sua cabeça. Exato. E a física agrava isso. Porque se o alarme soa a 3.000 metros, a viagem de volta para a superfície leva horas. A pressão não some magicamente só porque você decidiu subir. Caramba, se a fibra quebradiça já está no limite, o colapso é iminente. E o mais bizarro que a gente viu nos inquéritos é que houve avisos massivos antes do mergulho fatal. Avisos muito claros. Durante o mergulho 80, que aconteceu em julho de 2022, os sensores registraram o que eles chamaram de loud bang. Um estrondo altíssimo. Imagina você estar lá no fundo e ouvir a parede do negócio dar um estalo gigante. É a prova de que a fadiga do material já estava muito avançada. Com certeza. Aquilo foi uma flambagem local. As camadas internas estavam se soltando e isso causou um outro problema terrível para o próprio sistema de segurança. Ah, sim. Eu vi isso no documento da Guarda Costeira. Depois da implosão, eles notaram que 3 dos 8 sensores acústicos pareciam não estar detectando os eventos direito. E a hipótese principal para os sensores falharem é arrepiante.
A delaminação em mergulhos anteriores criou fendas de vácuo entre as camadas da fibra. Ou seja, a própria quebra do material isolou o som. O vácuo impedia que o som do casco rasgando chegasse aos microfones. Exatamente. A estrutura estava se destruindo em silêncio. Gente do céu. Então a gente tem testes em escala falhando, um casco anterior que rachou e esse estrondo absurdo no mergulho 80. A pergunta óbvia é: por que ninguém parou as operações? E a resposta, infelizmente, não está nas equações de física. Está na cultura corporativa da empresa. A cultura tóxica da OceanGate. Lendo os relatórios da Guarda Costeira, fica claro que a liderança da empresa ignorou inspeções essenciais. Eles tinham uma aversão gigante a qualquer regulação. Isso levanta um ponto super importante. O CEO, Staunton Rush, usava táticas de intimidação para evitar essas regulações. A cultura de segurança era, nas palavras da investigação, criticamente falha. Totalmente falha. Eles não tinham nenhum protocolo de notificação de emergência decente. Quando o Titã perdeu contato, demorou muito para a Guarda Costeira ser avisada. E isso gerou um caos nas buscas. Vieram robôs franceses, aviões canadenses jogando sonoboias no mar, tudo captando ruídos falsos e dando uma esperança irreal para o mundo. Tudo porque a empresa não tinha um plano de contingência robusto. O CEO acumulava funções, pilotava, definia as regras e ainda vendia as passagens. E o nível de amadorismo operacional choca. Os documentos mostram que pilotos recebiam um treinamento para operar o submarino em um único dia. Um dia, sem experiência prévia com oceanografia. Sabe, a atitude deles me lembra muito aquela filosofia clássica do Vale do Silício. Qual delas? Aquela de mova-se rápido e quebre as coisas, sabe? A ideia de inovar atropelando as regras. Isso funciona perfeitamente quando você está criando um aplicativo de celular. Se o app quebrar, você lança uma atualização de software e pronto. Mas aplicar essa mentalidade de software num ambiente de 380 quilos de pressão por centímetro quadrado é pedir para dar muito errado. Quebrar coisas lá embaixo significa fatalidade instantânea. Exato. É um erro gravíssimo de prioridades. E para piorar, existe uma pressão financeira imensa em cima deles. A Guarda Costeira apontou que as dificuldades financeiras forçaram a empresa a pegar atalhos. Sim, teve até relatos de funcionários abrindo mão do próprio salário para manter a empresa operando. E isso empurrava a necessidade de fazer os mergulhos acontecerem a qualquer custo. Claro, eles precisavam monetizar. E aí entra a figura dos especialistas de missão, que na verdade eram passageiros super VIPs que pagavam $250 mil pela vaga. $250 mil, quase 1,2 milhões de reais na época. Quando você tem clientes pagando esse absurdo, a pressão para entregar a experiência é brutal. Eles não queriam decepcionar os bilionários, e essa vontade de fazer acontecer atropelava a segurança. O Staunton Rush mesmo deixou isso bem claro quando foi questionado sobre a Guarda Costeira. É verdade. Tem o registro dele afirmando para ex-funcionários que, se a Guarda Costeira se tornasse um obstáculo, ele simplesmente compraria um congressista e faria o problema desaparecer. Caramba! É uma arrogância absurda tratar as normas de sobrevivência naval, que foram escritas com sangue, como se fossem pura burocracia que atrapalhava os negócios dele. A ciência, a engenharia séria, ela avança justamente com escrutínio independente, e a OceanGate ativamente repelia qualquer revisão externa. Fugiam dos órgãos classificadores. Então, e o que a gente tira de tudo isso no final das contas? Olhando para os fatos documentados. A gente tira que a implosão do Titan definitivamente não foi um azar. Não foi um raio caindo num dia de sol no meio do oceano. Foi a culminação totalmente previsível de uma série de erros. Camadas de fibra de carbono mal coladas, o material inadequado para a fadiga compressiva e uma dose cavalar de arrogância humana. O principal que esses inquéritos nos trazem não é só sobre a força assustadora do fundo do mar. É sobre os limites éticos de quando a inovação encontra a natureza. Conhecimento de verdade exige respeito pelas leis absolutas da física. Com certeza, porque a natureza não negocia. E para encerrar essa nossa análise com um pensamento provocativo, a gente precisa olhar para uma notícia recente. Ah, sim, aquele projeto novo para o Titanic, né? Pois é.
Já se sabe que um outro bilionário do setor imobiliário está planejando ativamente uma nova expedição tripulada para os destroços do Titanic. E a previsão é para 2026. Incrível como o fascínio continua, né? Mesmo com os destroços do próprio Titã espalhados ali pertinho do naufrágio original. Exato. Fica a provocação para quem está acompanhando a gente. Será que o fundo do mar vai continuar sendo tratado como esse playground desregulado dos ultra-ricos? Ou será que o fantasma do Titanic e agora os destroços do Titã vão finalmente conseguir nos ensinar alguma coisa? É a grande dúvida, porque no final das contas, não importa quantos congressistas você possa comprar na superfície, lá embaixo, a 4 quilômetros de profundidade, a pressão do oceano não dá a mínima para sua conta bancária. Obrigada pela companhia e até a próxima análise.